Olha, uma cena curiosa está chamando a atenção aí dos moradores de Blumenau. Um homem fantasiado de morte mandou um recado para a população. A Danúbia vai explicar para a gente que história é essa, hein, Danúbia? Como assim? Da onde surgiu essa ideia? Conta pra gente. Pois é, Vanessa, essa situação aconteceu ontem, dia 1º de abril, no bairro Garcia, aqui em Blumenau, que é conhecido como Reino do Garcia, que já tem alguns personagens aí, como, por exemplo, o Osama do Reino do Garcia, o Trump do Reino do Garcia, o Sargento Junks do Reino do Garcia. Mas aí ontem, quem passou pela Rua Amazonas, que é a principal via do bairro, encontrou nada mais, nada menos do que a morte. Isso mesmo, um homem, um morador do bairro Garcia, vestido de morte, estava com uma plaquinha na mão que dizia o seguinte: fique em casa, velhinho. Bom, apesar do susto, né, o pessoal aí se assustava, né, quem passava por ali via a morte, claro, né? Quem que não vai se assustar? Mas essa brincadeira tinha uma boa intenção, né? De levar a informação aos idosos, principalmente para que fiquem em quarentena nesse momento de pandemia. O que acontece? Assim como em outras cidades, infelizmente, em alguns horários a gente vê um movimento intenso, vê pessoas caminhando nas ruas, o que não é recomendável nesse período, até porque o coronavírus, né, infelizmente, ele tem uma taxa de mortalidade aí, principalmente com relação aos idosos. Então, o morador, na boa intenção, se vestiu de morte, foi para a rua e queria dar um recado, né? Então, fique em casa, velhinhos. Mas aí, o que aconteceu, Vanessa? A polícia militar passou por lá e orientou a morte a ir para casa. Então, né, já que a quarentena é para todos, né? E aí falou com a morte, né? Pediu para ele ir para casa e tudo mais. O morador que estava vestido de morte entendeu o recado e foi. Segundo o tenente Nicolas Marques, da Polícia Militar aqui em Blumenau, ele disse o seguinte: a morte ficou com medo da morte e foi para casa. Afinal, a quarentena é para todo mundo, né? E qualquer pessoa está suscetível aí a pegar o coronavírus. Mas que a situação chamou atenção aqui em Blumenau, chamou, né, Vanessa? Afinal, quem que não ia se preocupar? Tá ali na rua, caminhando, passando de carro e de repente encontra a morte, não é fácil, né?